e traz pra gente todos os detalhes já no início do Correio Verdade. Vai! Ao longo do dia, a defesa conduzida pelo advogado Getúlio Souza trabalhou com a tese de que Alcione deveria ser absolvida. Mas, por volta das 4 da tarde, quando a sentença foi pronunciada, o resultado foi pela condenação. A conduta social e a personalidade da agente que não indicam desvios. Aos motivos do delito que foram consequentes da perseguição que a vítima fazia em desfavor da acusada. As circunstâncias de fato que demonstram ter a pronunciada agido em meio à emoção pelas atitudes praticadas pela vítima. As consequências do crime que foram relevantes, porquanto ceifaram a vida humana, e ainda o comportamento da vítima que contribuiu para o delito, considerando a inexistência de circunstâncias agravantes, mas vislumbrando circunstância atenuante decorrente da confissão espontânea, atenua a pena em 1/6, remontando a pena para 11 anos e 3 meses de reclusão. Havendo reconhecimento da figura privilegiada prevista no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, aplico causa diminuição de 1/4 da pena, totalizando-a em 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, que deverão ser cumpridos em regime inicialmente semiaberto, considerando as condições de primariedade da acusada e seu atendimento a todos os atos do processo, destinando o presídio Júlia Maranhão ou outro a critério do juiz das execuções penais. A pena em si aplicada é reflexo dessa tese que realmente pune de maneira mais branda o homicídio que é praticado dentro de determinadas circunstâncias. No caso concreto é o relevante valor moral, né, que acabou permeando o comportamento da ré. O resultado cabe recurso e a defesa já adiantou que irá recorrer desta sentença. Embora existisse o privilégio do homicídio, o fato do tiro na nuca foi observado como a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima. Por isso, a pena foi na importância de 8 anos. Nós iremos recorrer dessa situação, porque a defesa compreende que o fato de Dona Alcione ter praticado aquele delito, nas circunstâncias que ela praticou, deveria ser absolvida de forma integral. O crime aconteceu no dia 19 de janeiro de 2021. À época, ela informou que matou para não morrer e que a vítima, Vanderlei Santos Cavalcante, teria a estuprado e assassinado o marido dela, do qual era amigo até a época do homicídio. Ela chegou a ser presa em flagrante, mas foi liberada após apresentar o argumento de legítima defesa. Decisão da justiça não se discute, deve ser cumprida, não é? Mas, como vocês viram nesse caso, do julgamento da dona Maria Alcione, o advogado dela pretende recorrer. E aí cabe a ele fazer isso, não é? Carlos Daniel vai conversar ao vivo agora com a dona Alcione. Será que ela esperava essa pena, hein, Carlos? É com você, exclusivo. Bom dia, Carlos, vai. Oi, Paulo Neto. Bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba ligada com a gente aqui no Correio Verdade. Pois é, grande a repercussão desse caso e a sensibilidade dos paraibanos, que muitos torciam pela absolvição da Maria Alcione. O julgamento aconteceu ontem, como vimos, foram aí mais de 7 horas de audiência e foi aplicada justamente essa pena de 8 anos e 5 meses de prisão em regime semiaberto. Prisão essa que será ainda cumprida ainda após um trânsito em julgado. Nós vamos conversar a partir de agora com a Maria Alcione. Maria Alcione, são muitas as perguntas, mas eu queria saber inicialmente como você está se sentindo nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. Agora eu estou bem, né? Cumpri a pena, foi tudo feito. Meu advogado e a equipe, doutor Getúlio, doutora Kiane, fez o que pôde. Eu já esperava qualquer coisa, né? Estou aqui para pagar e vou embora para São Paulo. Meu advogado vai recorrer para me retornar a minha vida lá, porque lá eu já estou trabalhando, deixei meus filhos de menor lá
E agora, só ir embora. Você acha que essa pena foi justa ao senhor? Não era o esperado, né? Não era o esperado, mas tudo é permissão de Deus. Se é para me pagar, em regime aberto, melhor, pelo menos eu vou cuidar dos meus filhos, né? Você já teve contato com eles? Como eles receberam essa notícia? Ah, estão lá no aguardo me esperando. Contente porque vou voltar, que eu saí de casa dizendo que talvez não voltasse, não sabia quando ia voltar, se ia voltar logo, se ia ficar presa, como ia ser, então lá no aguardo me esperando. Agora esperar os próximos passos. Os próximos passos. Confiante na população e nos meus advogados, né? E em Deus, que vai dar tudo certo. Alcione, teve um atenuante nesse processo durante o julgamento, que foi mostrado que você teria atirado nas costas, na nuca, né, do Vanderlei. Mas ele era um homem grande. E aí, como foi seu posicionamento diante dessa tese durante o julgamento? Se eu fosse de frente para ele, ele ia me pegar. Não foi assim, porque não quis dar legítimo para ele se defender. Eu estava tentando me defender. Se eu fosse para frente dele, ele me pegava e teria sido coisa pior, porque eu estava com uma arma na mão. Se ele me agarrar, me pegar lá, ia ser pior. Não foi vingança. O que eu quero que fique claro é que não foi vingança, um negócio que passou há muito tempo atrás. Eu pedi muito a ele que esquecesse de mim, fingisse que eu não existia, mas ele continuou indo no meu trabalho e me ameaçando, me perseguindo nas ruas, no caminho de casa, no trajeto até a minha casa, até meu trabalho. De repente ele passava, dizia as coisas comigo. A todo tempo ele estava dizendo que ia me matar e matar meus filhos. Não foi vingança, momento nenhum foi vingança. Você temia pela própria vida e dos seus filhos? A minha vida e dos meus filhos. Não, se ele tivesse tirado a minha vida, depois o que ele fizesse, eu não ia estar aqui para ver. Ele que tivesse me matado logo, mas não ficar dizendo, vou matar você, vou matar seus filhos. Ele que me perturbou, ele que tirou minha paz, ele que... Há muito tempo ele acabou com a minha vida. Há muito tempo. Alcione, tudo aconteceu em frente do seu trabalho, né, ali na região. Pois eu não sabia para onde ele ia, onde que ele morava, eu não sabia nada da vida dele. Eu só via ele ali. Às vezes ele chegava pelo um lado, às vezes ele chegava pelo outro, às vezes ele chegava de bicicleta, às vezes de ônibus. Mas eu não sabia nem onde ele morava, não sabia nada da vida dele, nada. Agora, da minha, ele sabia tudo. Ele sabia onde eu morava, ele sabia onde eu trabalhava, ele sabia onde meus filhos trabalhavam, ele sabia de tudo, da minha vida e da vida dos meus filhos, dos quais ele tirou a vida do pai. Inclusive, os dois eram amigos, ele e o seu ex. Era amigo, eles eram amigos. E eu fiquei temendo muito porque ele ficou ameaçando os filhos do meu ex-marido que ele matou. É tanto que hoje em São Paulo tem 2 comigo lá, que são os 2 homens, são 3 filhos do meu ex-marido que morreu. 2 rapazes estão em São Paulo comigo, porque a gente teme alguém fazer alguma coisa comigo ou com ele, já que ele não fez... Que venha outro e faça, né? Já que teve ameaças. Uma eu consegui mandar para o meu advogado. Outras, não, mas teve várias ameaças, perseguição de moto, tiro em frente à casa que eu morava. Eu ficava mudando de casa em casa e mesmo assim, não sei quem, que eu nunca vi, que eu nunca ia sair para ver, que estava me perseguindo, eu ia parar. Eu sei que eu dentro de carro ou de moto, que a gente via alguém me seguindo, os meninos saíam que nem um louco, tempo de bater o carro. E a minha vida era assim aqui. Consegui ir embora para São Paulo, estava vivendo lá, quando o doutor Getúlio ligou para mim, disse que eu tinha que comparecer aqui, consegui o dinheiro da passagem, vim e
estou aqui à disposição da Justiça. Alcione, obrigado por esse depoimento, por conversar com a nossa equipe. Quem está aqui também, Paulo Neto, é o Getúlio Souza, advogado que fez a defesa da Maria Alcione. Advogado, boa tarde. Qual o próximo passo nesse processo agora? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Paulo Neto. Boa tarde a todos. Bem, a gente recebeu esse veredito com surpresa. O júri foi formado por 4 mulheres, 3 homens. Tudo isso que Dona Alcione falou agora, de forma técnica, foi explorado durante as 7 horas de julgamento. Nós tivemos a peroração do Ministério Público, da Defesa, réplica e tréplica, e eu, da maneira que me é dado pela lei, a palavra, expus que Dona Alcione foi ameaçada, foi violentada sexualmente na sua adolescência e que esse homem foi comprovadamente o assassino do seu marido. No plenário do júri foi defendido pelo Ministério Público que afastaria a questão da vingança, né, porque ela não havia matado o cidadão que foi morto por ele ter matado o marido dela, mas por outras circunstâncias. Entretanto, não foi afastada a qualificadora do tiro na nuca. Isso foi levantado também em plenário, inclusive pedi que ela se levantasse para fazer um comparativo dos tamanhos dela e do cidadão que foi morto, que praticamente dava o dobro do tamanho dela. Como ela relatou aqui, obviamente, se fosse de frente, ele teria matado, porque ele já tinha sido condenado 2 vezes por homicídio. E tinha roubo qualificado 2 vezes, ameaça. Inclusive, isso tudo foi exposto no plenário do júri. E, como eu havia dito para ela, tem algumas informações equivocadas, que ela vai ficar presa. Não, foi reconhecido o privilégio, né, do homicídio, foi dada a ela uma pena no regime semiaberto, aquela que você trabalha e fica com monitoramento eletrônico ou dorme em algum presídio. Entretanto, nós não acreditamos que isso seja justo no caso do Dona Alcione. Não estou dizendo que é normal a pessoa, de alguma certa forma, ameaçada matar outrem. Entretanto, no caso de Dona Alcione, ela, repito, o que venho defendendo desde o começo do processo, nas circunstâncias, na realidade dela, qualquer pessoa faria o que ela fez. E foi isso que nós defendemos, foi isso que nós sustentamos desde o início do processo. Mas o procedimento de júri é um procedimento muito peculiar. Depende, são 7 pessoas distintas, com mundos diferentes, só que a gente imaginou que a sociedade paraibana, representada pelos 7 jurados, 4 mulheres e 3 homens, repito, abraçariam esse sentimento que me parece ser comum. Toda a imprensa, os comentários em redes sociais é de comoção com a situação de Dona Alcione. Sustentou o Ministério Público que não poderia aferir a questão do estupro, porque não tinha processo, era só a palavra dela, e, portanto, a palavra dela não tinha um condão de afastar outras situações. E eu, sinceramente, acreditei na palavra de Dona Alcione desde o começo. Eu acreditei e acredito que ela foi violentada, acreditei e acredito que se ela estivesse de frente com esse cidadão, quem estaria morta era ela com 10 filhos órfãos. Então, nós levantamos algumas questões de nulidade já no plenário do júri e vamos recorrer para que tenha um novo julgamento da senhora Alcione. Mas, para tranquilizar as pessoas e alguns blogs que dão informações erradas, quero dizer que Dona Alcione vai responder o resto do processo em liberdade, vai recorrer em liberdade, vai retornar para São Paulo e a situação dela não pode piorar, tipo que a pena dela vai aumentar no tribunal. Não, a gente vai recorrer para que o julgamento, repito, pelas questões levantadas em plenário, seja anulado e que tenha um novo julgamento para que, então, possa, aos nossos olhos, aos olhos da defesa, faça justiça. Por quê? Embora a Dona Alcione tenha matado a vida, tirado a vida daquele homem, as circunstâncias em que ela praticou o delito deva ser perdoada pela sociedade, que está representada através dos 7 jurados. Que se o Tribunal de Justiça acatar a tese, mandará para um novo júri, então será formado um novo conselho de sentença, são novas pessoas, novas mentalidades, mas que acreditamos que a justiça seria uma absolvição total.
Que ela corre risco de prisão agora? Em absolutamente não. Então, só para deixar bem esclarecido, porque realmente eu vi algumas notícias equivocadas nesse sentido. Dona Alcione não está presa e não ficará presa, vai recorrer o processo todo em liberdade. Advogado, muito obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Verdade. Claro, nós vamos seguir acompanhando esse assunto e trazendo mais informações ao longo da nossa programação. Paulo Neto, eu volto contigo. Carlos, um abraço para você, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado também ao advogado Getúlio e à dona Alcione. Eu só vou dizer uma coisa com relação a esse caso. E eu acho que será extremamente suficiente para emitir a minha opinião e fazer com que você entenda, pelo menos o que eu penso com relação a esse caso. Sabe por que a dona Alcione tirou a vida daquele homem que matou o seu marido e que a estuprou? Porque a justiça não foi feita lá atrás. A justiça agiu agora com ela. Pesado. Porque mesmo ela não estando presa, o nome dela vai para o rol dos condenados. Isso pode ter problema para ela arrumar um emprego lá na frente. Tá? Enquanto isso, a vítima, nesse caso, quando matou o marido dela, se tivesse sido feita justiça, isso não teria acontecido. Se quando a estuprou tivesse sido feita justiça, ela não teria o porquê matar esse homem.